quero aproveitar, antes de falar a palavra de Deus, pedir oração da igreja a nosso favor. No próximo dia 19, do dia 19 ao dia 7, eu e minha esposa estaremos na obra missionária lá no sertão da Bahia. Alguns irmãos que estiveram aqui no seminário ouviram o que nós falamos sobre a obra missionária. Esse trabalho Deus me agraciou, a mim e a meus filhos, quando os meus pais meu pai ainda era vivo, em 1996. E nós começamos o trabalho missionário lá no sertão da Bahia, na cidade de Cipó, e aí foi se estendendo. Hoje nós atendemos 4 cidades num raio de 100 quilômetros, e Deus tem nos abençoado, e eu louvo a Deus porque nós já temos um bom grupo de missionários ganhando almas para Jesus. E este ano 2014 que passou foi o ano que mais eu me ausentei daqui para atender a obra missionária ali no sertão da Bahia. E tive a oportunidade de visitar aqueles missionários ali. Hoje são 14 famílias que trabalham ali. E os irmãos perguntarão, mas como esse trabalho é mantido? Nós criamos uma associação, que é a Associação Missionária Evangélica Mensageiros da Paz, e cuja associação eu tenho o prazer de ser o presidente. E meus filhos, tenho 3 filhos, os 3 trabalham na vida secular, e uma irmã viúva lá de Curitiba, está com seus 80 e poucos anos, ela nos ajuda mantendo também 2 missionários e alguns irmãos que têm contribuído para a manutenção daquela obra. Mas quando eu fui convidado para dar um seminário no mês de agosto, junto com o pastor Santos de Aigomar, lá no sertão, Deus nos despertou a necessidade de atender uma comunidade que eu havia visitado há 2 anos atrás, que é a comunidade dos quilombolas, que são os negros que ficam mais à margem da sociedade do que dentro da sociedade. Mas um dos nossos missionários começou evangelizando aquela comunidade dentro do município de Cipó. E quando nós estivemos ali no mês de janeiro do ano passado, nós dirigimos um culto debaixo de uma árvore com bastante dificuldade, e Deus falou conosco da necessidade de atendermos aquela comunidade. E aí fomos orar a Deus, e Deus foi abrindo as portas, e eu voltei lá no mês de maio e adquirimos um terreno, uma área de 500 metros, para a construção da primeira igreja naquela comunidade. E para a glória de Deus, pastor Sanches e Magda estavam presentes ali no lançamento da pedra fundamental. Iniciamos a construção no mês de setembro. No final de outubro, quando foi coberto aquele templo, eles fizeram o primeiro culto, ainda sem as portas, e não parou mais. Para a glória de Deus, o templo já está levantado. Além do templo, nós construímos também, para a obra social,
uma sala para a escola infantil, um pequeno galpão onde as mulheres e os homens tecem aquelas redes de fio, e uma pequena cozinha para que eles possam atender durante o período que estão ali com as suas crianças na escola, atender também a necessidade. E aí eu vi a necessidade de uma coisa um pouco diferente. Eu não quero que os irmãos ignorem, porque quando nós estamos evangelizando, temos que ter estratégia para ganhar almas para Jesus. E eu tenho um irmão na região, ele é soldado aposentado e é mestre de capoeira. E ele perguntou para mim: pastor Manuel, essa juventude que está aí se drogando, não seria interessante nós criarmos uma escola de capoeira cristã? Eu já conheço uma delas em Salvador, de um colega nosso, e tem sido uma bênção. Cantam músicas evangélicas e recebem a Jesus Cristo como Salvador. Aí eu disse para ele: no futuro nós vamos fazer isso, mas inicialmente nós vamos comprar um parque infantil para chamar a atenção das crianças que vão estar ali durante o dia. Fizemos um projeto, Deus me deu a orientação de projetar. A minha vida secular aqui em São Paulo sempre foi no ramo imobiliário e na construção civil. Então projetei um templo, uma sala, um galpão, uma cozinha e um parque infantil. E Deus é tão maravilhoso que no prédio onde eu moro, nós descobrimos um senhor que é industrial aqui em Piraporinha, que é da Igreja Metodista Livre, e ele nos conheceu. E quando eu mostrei o projeto, ele disse: Manuel, eu vou orar a Deus. E ele me procurou novamente, e ele está fazendo parte do nosso grupo, ajudando na obra social e na construção. Essa construção, domingo, sábado próximo, vai estar sendo pintada, e a inauguração é no dia 1º de fevereiro. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando eu voltei agora no mês de setembro para alguns acertos de pagar as contas, os irmãos fizeram um culto, e para minha surpresa já tem um grupo de irmãs uniformizadas louvando ao Senhor, e um grupo infantil também louvando ao Senhor. Então eu disse hoje na classe dos obreiros que foi o trabalho que mais cresceu em um ano, dentro de os trabalhos que nós temos alcançado naquele sertão. Então eu quero pedir oração dos irmãos. Eu estou viajando para lá dia 19, a inauguração é dia 1º, e estamos contando com muitas vidas chegando aos pés de Cristo. Ainda é uma comunidade que eu diria para os irmãos, eles não têm água encanada, não tem uma cozinha como a nossa, são muito dependentes, mas agora tem Jesus Cristo como Salvador. Quando eu visitei a primeira vez, ainda encontrei o patriarca, ele já faleceu, mas ali estão aqueles que receberam a Jesus Cristo. E essa semana eu liguei para conversar com o pedreiro, e ele disse: olha, pastor, eu gostei tanto que eu trabalho durante o dia e à noite eu não perco o culto. Eu digo: você já aceitou Jesus como Salvador? Ele disse: olha, eu já estou quase lá. Então os irmãos estejam orando pela comunidade da Várzea Grande, lá em Cipó. Nós vamos estar no final
de semana de janeiro, louvando e glorificando ao Senhor. E eu louvo a Deus porque todos os meus filhos vão estar presentes ali, para nós agradecermos a Deus por o ano 2014, entrando 2015, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então a nossa ausência aqui, nesse período, é porque nós estamos trabalhando para Jesus lá naquele sertão. E eu disse para o pastor hoje que lá o calor é mais ou menos parecido com o calor do Monte Sinai. Mas nós vamos estar louvando ao Senhor ali. E quando os irmãos quiserem visitar aquele trabalho, é só me perguntar quando eu vou, e aí nós fazemos a viagem junto. Em Salvador até lá são 4 horas de viagem de carro, mas é uma viagem boa, só tem asfalto até na cidade. O resto da viagem, visitando os missionários, é de terra e é muito difícil, mas eu já enfrentei todas aquelas dificuldades. E um dia a minha esposa entrou em um dos carros do missionário e não tinha vidro nas laterais, e ele carregava 2 pneus, e quando foi descer uma ladeira, era de terra, ele não tinha freio, puxou o freio de mão, mas a areia fez ele parar, e aí nós tivemos que esvaziar os pneus para passar naquele areião, depois encher os pneus para poder chegar numa congregação para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amados, trabalhar para Jesus é muito bom, é bom demais, como diz, não é? Porque nós servimos a um Jesus maravilhoso. E quando o conjunto foi cantar aquele hino, eu lembrei que quando eu era mais jovem, eu cantei bastante esse hino, sempre que leio a história de Cristo. E eu me lembrei da história de Cristo, e eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos apenas parte do versículo 39 do último capítulo de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 39, somente a primeira parte. Esse versículo, na primeira parte dele, usa a seguinte expressão: vede as minhas mãos. Vede as minhas mãos. Quem falou essas palavras foi Jesus, após a sua ressurreição, quando ele inicia a sua caminhada após a ressurreição. Ele usa essa expressão quando encontra com os discípulos reunidos, e um deles, não entendendo que era realmente Jesus, ele usou essa expressão: vede as minhas mãos. Mas eu quero nessa noite comentar com os irmãos e andar um pouquinho na história. Essas mãos que estão registradas nesse versículo 39 de Lucas 24 eram as mesmas mãos que lá em Belém, na manjedoura, foram acariciadas por Maria ao dar a luz ao menino Jesus. Se perguntasse para José lá na estrebaria, ele diria: essas mãos eu pude acariciar quando vi, porque a promessa de Deus é que nasceria a
Aleluia. Para a salvação do mundo. E se perguntasse para os magos que caminharam à distância e encontraram o menino Jesus, eles diriam: essas mãos foram as mãos que nós trouxemos ouro, incenso e mirra. A história dessas mãos faz nos lembrar que a sua caminhada, ela inicia com uma certa dificuldade, porque José e Maria tiveram que sair de Belém, daquela região, montado num jumento, e se distanciar daquela região, porque havia um projeto para matar toda criança nascida naquela época. A história silencia, e durante 12 anos ninguém fala dessas mãos. Mas se perguntarem aos doutores da lei após 12 anos, que mãos eram essas? Eles diriam, por certo, aquelas mãos que se dirigiam para nós eram mãos de um jovem, de um adolescente inteligente, que pode trazer para nós conhecimento do reino de Deus que nós não conhecíamos. Aleluia. A história silencia mais um pouco, mas se perguntasse para os moradores de Nazaré, eles diriam: aquelas mãos eram mãos que na carpintaria ajudavam José durante o trabalho secular. Mas que mãos eram estas, em que agora ele mesmo diz: vede as minhas mãos. E se perguntasse hoje para um de nós, que mãos eram estas que Lucas registra? Vede as minhas mãos. Todos nós teríamos algo a dizer. O que essas mãos têm feito em nossa vida? Aos 30 anos de idade, Jesus é convidado para uma festa de casamento na área social. Ele fazia parte de uma sociedade como homem, e quando ele chega naquela festa de casamento, desperta agora, nasce agora o Jesus Deus. Quando acaba o vinho lá em Caná da Galileia, Maria, sua mãe, diz para ele: acabou o vinho. E aquelas mãos olha para aqueles moços que serviam as mesas e diz para eles: enche as talhas de água. E ele estende as suas mãos e numa rápida oração ele transforma a água em vinho. Era o início da sua mensagem, porque ele veio a esta terra para transformar a vida do pecador num homem salvo para a grandeza e glória do reino de Deus. Aleluia. Ele transforma a água em vinho. E ele inicia agora o seu ministério. Tudo aquilo que Deus havia determinado para ele fazer aqui na terra. E ele inicia
a sua caminhada. E se perguntasse para Satanás, que mãos eram essas? Ele diria, aquelas mãos foram as mesmas mãos que, olhando para mim, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus vai, Satanás. Eram as mãos maravilhosas de Jesus, em que agora Tomé, que durante 3 anos conviveu com ele, não reconhecia o Jesus que ali chegava. Mas se perguntasse para Maria Madalena, que mãos eram essas? Ela diria com certeza: foi as mãos que me abençoou, que perdoou os meus pecados, que transformou a minha vida, que me deu vida eterna e que me deu a oportunidade de ir até o túmulo e encontrar o túmulo vazio, porque aquelas mãos não estavam mais lá. Oh, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Se perguntasse para a mulher samaritana, que mãos eram essas? E Lucas registra: vede as minhas mãos. A mulher samaritana, por certo, diria: conheci um moço à beira do poço de Jacó, que me pediu água, e eu disse para ele que o poço era fundo e não havia com que tirar água, e ele estendeu as suas mãos, olhando para mim, e disse: se tu soubesse quem te pede, dá-lhe de beber. Tu lhe pediria, e ele te daria água que salta para a vida eterna. Oh, aleluia! As mãos de Jesus maravilhosa, que se estendeu para aquela mulher. Ela vai até a cidade e começa um trabalho de evangelização, e volta com um grupo que ela anunciou que aquelas mãos eram as mãos maravilhosas de Jesus, que tem poder para salvar. Oh, aleluia! Se perguntasse para aquele cego lá à margem do caminho, lá no templo, lá em Jericó, que mãos eram essas? Ele, por certo, diria: eram as mesmas mãos que estava presente naquele dia, que restaurou a minha vista, e eu pude ver e lhe acompanhar. E se perguntasse para aquele homem que tinha condições financeiras, se perguntasse para Zaqueu, que estava em cima da figueira: Zaqueu, de quem eram essas mãos? De que Lucas agora registra de um homem que diz: vede as minhas mãos? Zaqueu diria: eram as mesmas mãos que ele, olhando para cima, disse-me: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. As mãos maravilhosas de Jesus, elas estão com as suas marcas para a minha e para a sua salvação. Teve um percurso
muito curto durante 3 anos do seu ministério. E nós poderíamos citar aqui todas as passagens por onde ele andou, mas se perguntássemos para aquela multidão faminta, em que os discípulos disseram para ele: desperte, nós não temos com que dar comida para esse povo. E perguntasse para aquele menino que tinha na sua pequena sacola 5 pães e 2 peixinhos, e ele entregou nas mãos de Jesus. Jesus pediu aos discípulos que fosse distribuindo e deu pão e peixe para 5.000 pessoas. Eram mãos que transformavam, eram mãos que saciavam a fome. Se perguntasse para você, meu prezado irmão, minha prezada irmã, que mãos eram essas que lá na reunião com os discípulos ele olhou para eles e estendeu as suas mãos e disse: tende as minhas mãos. Alguns diriam: essas mãos eu as conheço, porque embora à distância nós estávamos lá no Gólgota, lá no Calvário, aonde essas mãos foram estendidas, aonde essas mãos pelos meus pecados foram cravadas, aonde essas mãos ficaram estendidas, e mesmo com as mãos furadas, com os seus pés furados com os cravos, ele pôde olhar para um pecador que pediu socorro e disse para ele, com as suas mãos estendidas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia, aleluia. E se perguntasse para José de Arimateia: que mãos eram essas? Ele diria: essas mãos foram as mãos que nós tiramos lá da cruz, envolvemos em panos e levamos até a sepultura, e lá ficaram até o 3º dia. E se perguntasse as mulheres que chegaram no sepulcro muito cedo: que mãos eram essas? Elas diriam: essas mãos é de alguém que ressuscitou para a salvação do mundo inteiro. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Que mãos serão essas? Se perguntasse para a igreja, por certa igreja nos diria nessa noite: são mãos que cura, são mãos que salva, são mãos que perdoa, são mãos que purifica, são mãos que regenera o homem pecador, são mãos que estão estendidas no mundo inteiro, dizendo: vinde a mim. Aleluia. Oh, aleluia. As mesmas mãos que disse para Pedro: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens, são as mãos que estão estendidas
para salvar nesta noite, as mãos que estão estendidas para curar, as mãos que estão estendidas para perdoar, mãos que estão estendidas para salvar, mãos que estão estendidas para te dar perdão dos seus pecados. Para aqueles que ainda não receberam a Jesus Cristo como Salvador, eu quero te dizer nesta noite que as mãos de Jesus, que lá na reunião onde ele encontrou os discípulos naquela casa, foram as mesmas mãos que encontrou os dois moços no caminho de Emaús. Nessa noite elas estão estendidas para te salvar. Só depende da sua atitude. Mas qual é a minha atitude? É levantar e dizer: eu recebo a Jesus Cristo, o moço das mãos furadas, como Salvador e Senhor da minha vida. E eu tenho certeza de que nesta noite a sua vida será transformada, porque o Jesus das mãos furadas, ele está nesta noite em nosso meio. E cada vez que nós lemos a história de Cristo, nós entendemos que ele não era aquele Cristo que aparece nas paisagens, montada nos quadros. Não, é o Jesus das mãos furadas, que foi estendida na cruz para salvar a humanidade, porque ele veio e cumpriu a sua missão. E nesta noite Jesus está presente aqui para salvar, para perdoar, para curar, para se manifestar, para batizar com o Espírito Santo, para dar uma nova vida a você. Nesta noite, aceita Jesus Cristo como Salvador e tenha certeza que ele está presente, assim como estava lá com os discípulos. Nesta noite ele está em nosso meio. Que Deus nos abençoe. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Ontem eu estava no Oceano com o pastor Samuel, e Deus me fez lembrar lá de Pernambuco, quando nós íamos para a cerca mesmo.